Oi, gente! Tem barbante aí? Nesse vídeo eu trago para vocês algumas ideias do que fazer com essas sobras de barbante cru que a gente vai guardando e não consegue usar em trabalho nenhum porque cada um acaba tendo uma tonalidade diferente. Então a gente usa, faz o trabalho, né? E sobra, às vezes sobra bastante, ó. Aqui eu até tentei enrolar para ficar bonitinho no cone, deixar guardadinho. Só que daí a gente não consegue fazer um trabalho inteiro porque ele vai acabar ali no meio de uma carreira ou vai acabar numa determinada parte. E se você for pegar o outro, ele vai estar totalmente diferente. Aqui no vídeo não aparece tanto, gente, ó. Mas se vocês olharem de pertinho que nem eu tô olhando, cada um tem uma tonalidade diferente. E assim, mesmo sendo às vezes da mesma marca, cada um tem uma espessura também. Então, às vezes você compra lá 10 barbante cru. De repente você abre o primeiro, no segundo os dois estão no mesmo lote. Aí você abre o terceiro e ele já tá um pouquinho diferente. Não dá pra incorporar um no trabalho do outro. Até mesmo a torção, ó. Olha esse daqui. Ele tá mais separadinho. Esse aqui já tá bem torcidinho. E esse aqui tá tão diferente, gente, que ele parece até um caque, tá? Tão acinzentado que tá. Então, eu separei aqui algumas ideias que eu tô fazendo e que tá dando super certo pra mim. Se você gosta dessa ideia, então, para aproveitar aquelas sobras de barbante cru, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Gente, eu já fiz bastante, fui colocando essas ideias em prática, olha só. Todos esses cones aqui, ó, são de trabalhinhos que eu fiz hoje e que fui desocupando. Então, olha só, por enquanto eu separei mais esses aqui que eu quero acabar com eles, né? Mas tenho esses aqui que eu quero usar. Tenho esses aqui que eu já usei, então esses trabalhos que eu vou mostrar pra vocês já são resultado desses cones aqui que eu separei. E eu tenho mais ainda, tá? Mais sobras, né? Só que eu não vou, a gente não dá conta de fazer tudo num dia. Mas eu quero pegar essa semana pra usar todas as sobrinhas de cru. Porque já que não vai dar pra fazer um trabalho inteiro, não tem necessidade de a gente ficar guardando pra sempre, né? Então, qual foi a ideia que eu inventei aqui primeiramente? Primeiro, esses que tem bem pouquinho, tipo assim, esse aqui, ó. Praticamente uma volta só no cone, né? Então não dá pra fazer muita coisa. Aí eu fui e fiz um porta-copos, olha. O que eu fiz, gente? Com aqueles cones vazios, eu fui pegando, fiz um porta-copo com cada cone, tá? Até porque não daria pra fazer dois. No vídeo não aparece tanto, mas cada um desses porta-copos, eles têm uma tonalidade diferente de cru. No vídeo não mostra, né? Porque a gente nunca consegue mostrar as cores mesmo, mas aí o que eu fiz foi isso, ó. Com cada cone que eu tinha, eu fiz um porta-copos. Aí o que acontece? Eu coloquei um em cima do outro, medi certinho pra ver se cada um ficou com aproximadamente o mesmo tamanho. Porque como os cones são de marcas, né, e tamanho diferente, pode ser que eles fiquem cada um com um tamanho. E eles ficaram aproximadamente assim, com o mesmo tamanho. 2, 3 milímetros a mais não faz diferença, né? Então, eu vou pegar e montar esse kit aqui com várias tonalidades de barbante cru. Aí, o que acontece? Eu posso dar de brinde, ó, aqui, agora dá pra ver, né, que esse aqui é um pouco mais acinzentado, esse aqui tá um pouquinho amareladinho, esse também tá bem parecido com esse, e esse aqui tá mais pra caque, né, tá bem diferente. Então, eu posso mandar de brinde, ou eu posso postar um kit rústico, gente. Eu coloco assim, tô pensando, né? Dá uma olhadinha no meu Instagram depois, vou deixar o nome na descrição aqui do vídeo, tá? O link pra vocês verem lá. Mas eu vou bolar um jeito de nomear ele, deixando claro que cada um vai ter uma tonalidadezinha diferenciada. Por exemplo, eu não vou falar que é sobra de barbante, né? Porque isso não vende, né? Isso a gente fala entre as crocheteiras, não para as clientes, né? Mas eu vou falar assim, olha, esse kit aqui, mais ou menos isso, tá? Esse kit de porta-copos em tons neutros, em tons de barbante cru, entendeu? Se ela perguntar ou se alguém demonstrar interesse querendo comprar, daí eu falo, olha, cada barbante pode ter uma tonalidade diferente porque são tons variados de barbante cru, que é o barbante que não tem tingimento. Legal, né? Vai ser o barbante natural, aí vai da conversa que você tiver com a cliente, falando sempre a verdade para que ela saiba que quando ela receber, cada um vai estar uma tonalidadezinha diferente mesmo, tá bom? Então essa é a primeira ideia, fazer um kitzinho de porta-copos, né? Cada um vai ter uma tonalidadezinha, tanto os porta-copos todo cru, como os coloridos. Se você tem bem pouquinho, faz um de cada, tenta fazer dois para ver se dá, mas montar um kitzinho assim, de cores variadas. Aí, gente, olha só,
Fiz primeiro porta-copos, né? Na verdade, eu comecei essa ideia pensando em fazer um monte de porta-copo. Mas aí eu falei assim, gente, porta-copo nem vende tanto, eu vou acabar dando tudo de brinde, né? Porque vai ficando parado, a gente acaba dando pro cliente, assim, um mimo, né, que a gente fala. Então, eu decidi fazer uma base para suplá de café, que é um dos itens que eu mais vendo no meu Instagram. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas que a gente sabe que vai vender. Porque não adianta também fazer um monte de produto diferenciado, novo, às vezes bem lindo, todo chique, para ficar guardado. Aí era melhor ter guardado o barbante, né? Enfim, aí o que eu fiz? Criei uma base para o suplá de café, olha só que fofo. Eu criei uma base diferente para poder eu aplicar o biquinho e já tá pronto. Não dá para fazer o suplá todo, porque o que ia acontecer? Como tem pouquinho em cada cone, talvez eu não conseguisse fazer uma base inteira dessa daqui. Aliás, talvez eu não conseguisse fazer o suplá inteiro, então não ia adiantar nada. Então, chegar aqui no meio, eu ter que trocar de barbante e aí a tonalidade tá diferente. Então, eu optei pela ideia de fazer as bases em cru. Porque daí agora eu finalizo com as sobras, né? Com a cor que eu quiser ou com a cor que a cliente encomendar. Olha, incomodar é fogo, hein? Com as cores que a cliente encomendar. Mas eu já vou ter as bases. E eu vou utilizar o mesmo esquema que eu vou falar aqui. Olha, a base desse suplá aqui, ele tem tons de barbante cru. Ou seja, cada base pode ter uma tonalidadezinha um pouquinho mais escura ou um pouquinho mais claro. Claro que eu vou tentar juntar os mais próximos, mas eu posso, vamos dizer que eu consegui juntar 4 bases dessa daqui e consegui fazer exatamente na mesma tonalidade. Aí eu já deixo separado, embalo lá, pra falar pra cliente, olha, esse daqui, né, é cru com uma borda rosa, por exemplo. Né, não preciso explicar mais nada. Aí vamos dizer que eu vendi e sobrou só um de cada cor. Aí eu falo, olha, esse aqui são bases em tons de barbante cru, né? Olha que interessante essa ideia. Aí aqui eu fiz, então, ó, com o mesmo cone de barbante, como tinha mais um pouquinho, eu consegui fazer 2 bases. Aí o terceiro já ficou mais amarelinho. Aí agora nem vai aparecer. Esse terceiro aqui, ele já tá mais puxado pro amarelo e ficou um pouquinho menor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar esse daqui, eu coloco esses 2 aqui dentro do mesmo pacotinho, tá? Ou eu pensei até de amarrar aqui, ó. Essas 2 pontas não tá arrematado, né? Eu amarro um no outro aqui sem dar um nó, só pra ficar presinho no outro, porque eu sei que esses aqui estão exatamente iguais, certo? Então, eu já reservo. Esse aqui tá diferente, então ele vai inicialmente pra um kit em tonalidades de barbante cru, ok? Aí, vou deixar reservado. Aí, o que que acontece, gente? Olha só. Um dos barbantes, ele tava tão grosso, mas tão grosso, olha. Esses 2 aqui são número 8, tá? Mas esse daqui, ele tava grosso demais. Demais mesmo, assim, tá? Tava até ruim de fazer, sabe? Quando o barbante não desliza e ele fica assim, ruim de passar na agulha, chega até a doer a mão. Então, ele tava assim. Aí, eu falei assim, mas eu tenho que usar. Aí, o que que eu fiz? Eu mudei um pouquinho o final aqui, ó. Aqui eu fiz ponto alto, aqui eu já fiz ponto baixo. Porque eu quero que fique com aproximadamente a mesma medida, tá? No final, quando eu acrescentar o bico, eu quero que fique com a mesma medida. Então, eu peguei esse barbante grossão, fiz, olha só, 3 pecinhas. Foi o que deu pra fazer. Aí eu fiquei ali quebrando a cabeça. E agora, né? Porque eu vou ter que explicar pra cliente que esse aqui tá mais grosso. Até pra ela saber. Vamos dizer que ela compre um desse aqui e um desse. Eles estão totalmente diferentes. A textura do barbante é diferente, sabe? Esse aqui tá bem grosso mesmo. Então, eu decidi, inicialmente, vamos ver pra depois se eu não mudo de ideia, né? Como é que vai ser. Mas, inicialmente, o que que eu decidi? Vou fazer um descanso de panela. Então, ao invés de... Vou finalizar de uma forma parecida, para que pareça um conjunto, tá? Esse cliente pode comprar esse aqui como suplá e esse aqui como descanso de panela. Mas por causa dele tá muito grosso, gente, o barbante, muito duro assim, sabe? Vai ser descanso de panela que vai dar mais certo. Então, aqui eu já tenho 2 ideias. Aí, peguei o outro barbante e ele tava assim, ele é número 6 e ele tava bem mais molinho, ó. Bem mais, até foi gostoso, mais macio pra fazer, sabe? Só que daí ele ficou muito menor do que esse aqui. Bem menor, eu falei assim, não, eu tenho que fazer de uma forma que ele seja um conjunto, sabe? Que dê pra usar, por exemplo, posso pegar esse daqui com esse e falar que são tons variados de cru, né? Pra cliente, e daí ela vai dar uma... Eu vou explicar como que é, olha, porque tem alguns barbantes que vêm diferentes a tonalidade, então eu montei esse kitzinho aqui, né? Nessa tonalidade natural, sem tingimento. A gente conversa com o cliente na hora de explicar. Mas eu consigo pegar esse daqui,
por exemplo, eu consigo explicar. Esse daqui junto com esse, ele vai dar a diferença, porque a finalização aqui tá diferente. Porém, eu consigo vender para a mesma cliente explicando o tamanho. Como eu sempre falo nos vídeos, eu tento padronizar todos os tamanhos dos meus suplás. Então, o suplá para café, ele tem que ter lá 26, 27 centímetros. Eu tento não fugir disso, porque se ficar com 28 e de repente o outro ficar com 25, sabe? Eu crio um modelo e depois eu adapto ali o tamanho para chegar até o tamanho que eu quero. Então, eu fui alterando e consegui chegar no tamanho da base desses aqui. E daí eu fiz mais duas, ó. Eu fiz duas, aliás. Então, aqui eu tenho 3 tipos de coisas diferentes. Eu posso só mudar o biquinho ou usar o mesmo biquinho para todas essas bases. Acho que assim dá pra ver a diferença da tonalidade, ó. Ou usar o mesmo biquinho, né, nas bases diferentes e aproveitar essas sobrinhas de barbante aqui. Aí, olha só. Utilizando esse modelo aqui, ó. Eu fiz esse. Tá? Só acrescentei o biquinho modelo coral que já tem aqui no canal, tá bom? Vou deixar o link do passo a passo também na descrição do vídeo, caso vocês não encontrem, desse suplá aqui, que eu aproveitei essa ideia de estar criando para já gravar o passo a passo e clica lá que vocês vão ser direcionados direto para ela. Então, aí eu fiz esse daqui, com esse modelo dessa base aqui, olha só. Aí eu fiz 2, ó. Fui fazendo conforme dava, gente, conforme a quantidade de barbante que tinha. Esses biquinhos, eles também são sobra, tá? Então, com essa primeira base aqui, eu fiz esses aqui. Utilizando também as sobras pra ficar bem coloridinho. Olha só. Esses aqui, essas bases, elas estão com um barbante um pouquinho mais grosso. São 6 também, mas esse 6 estava bem grossinho. Então, ele tá mais durinho. Não tanto quanto aquela base, né, essa daqui. Olha só a diferença da tonalidade, tá vendo? Não tá duro que nem esse aqui, que vai virar descanso de panela. Mas esse aqui tá mais durinho. Então, eu peguei o que deu pra fazer, que eu achei que ficou bem parecido o barbante. Assim, a base, ó, elas estão todas na mesma tonalidade. São de cones diferentes, mas a tonalidade delas tá bem próxima. Então, eu fiz assim e fiz o biquinho. Aí, eu tinha que fazer mais, né? Aí, eu me empolguei e falei assim, deixa eu ver como é que fica com um outro barbante, ó. Mesma base, utilizando o barbante aqui número 6, né? Aliás, esse aqui é o mesmo, utilizando o barbante número 8, bem parecido com aqueles que eu tava utilizando. E aqui, ó, eu utilizei o barbante número 6. Deixa eu empurrar essas coisas pra lá. Porque eu sei que a maioria das pessoas aqui acabam tendo mais barbante 6 do que barbante 8 em casa, né? E eu falei assim, vou utilizar as sobrinhas de barbante 6 para poder montar para elas e ficar maior. Para poder ficar no tamanho que eu queria, que era o mesmo tamanho de base dessa daqui, eu fiz 2 carreiras em ponto alto. Nessa aqui tem uma só, tá vendo no final? Aqui eu fiz 2, fiz igualzinho, exatamente igual até essa carreira aqui. E quando chegou aqui eu acrescentei mais uma carreira de ponto alto, porque como o barbante era mais fino, eu queria que ficasse no mesmo tamanho. Para mim é muito importante que fique do mesmo tamanho para eu poder padronizar. Quando alguém me perguntar e eu não tiver com a minha tabela, não tiver com a foto do suplás, assim, nenhum tipo de marcação, eu vou saber que os suplás para café medem aproximadamente entre 26 e 27 centímetros. Por isso é importante para mim manter o tamanho, tá? Mesmo que eu modifique um pouquinho o biquinho. Aí, tava eu aqui, né? Tentando, mas não tava dando certo de aumentar. Porque daí o que acontece? Eu achei que esse daqui, por eu fazer 2 carreiras de ponto alto, eu achei que deu uma boa diferença desse modelo aqui. Aí, como eu tava criando, né? Inventei de fazer uma base um pouquinho diferente. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. É a base, essa daqui, ó. Ó, essa base aqui. Ela foi feita com barbante 6, então eu precisava acrescentar mais uma carreira sem ficar tão diferente daquela primeira base lá, que eu já tinha feito um monte, né? Não ia mudar tudo. Então, olha só. Aqui tem 3 pontos altos, depois uma carreira de ponto alto. Aqui, ó, tem 3 pontos altos e depois 2 carreiras de ponto alto. Aí, nessa base aqui, eu falei assim, vou tentar fazer pra ficar parecido com esse primeiro modelo aqui, que eu achei mais bonitinho, mais desenhadinho. Ao invés de 2 carreiras de ponto alto aqui no final, que eu achei que ficou muito simples, eu queria que ficasse mais parecido com essa daqui. Então, olha só.
3 pontos altos, e aqui eu fiz 4 pontos altos, e daí sim eu finalizei com a carreira completa, toda em ponto alto. Olha só a diferença, ó. Talvez vai ter gente assistindo e falando, ai, não mudou nada. A gente mudou sim. Pessoalmente, você consegue observar todas essas alterações, e eu acho que esse aqui ficou mais fofinho, ó. Aqui no final ele ficou bem mais trabalhadinho, sabe? Aquele ar mais delicadinho da peça. Então, feito isso, eu decidi fazer outro teste. Peguei aqui, fiz essa base com o barbante número 6. E daí eu falei assim, eu tenho bastante barbante cru número 6, mas eu tenho bastante barbante colorido número 8. Então eu queria fazer de uma forma que desse para aproveitar tudo. Então eu peguei e fiz a base com o barbante número 6 e o biquinho eu fiz com o barbante número 8 para ver como que ia ficar, qual a contagem de pontos que eu conseguiria fazer para ficar assentado. Foi na base do desmanche faz um monte de vezes, gente, até chegar a quantidade de pontos, né? Pulando cada ponto aqui para ele não ficar franzido, assim, babado. Então, olha só, ficou certinho. Não arrematei, ó, você joga do avesso ou do direito, ele ficou bem retinho mesmo. Então, essa base aqui tá com o barbante cru e esse finalzinho tá com o barbante 8. É legal a gente ter essa opção de poder misturar, porque a gente tem que usar o que a gente tem em casa, né? Então, se você tem bastante base do barbante número 6, você pode pegar essa base e fazer com o barbante número 8 no final. Foi só uma mudança pequenininha que eu fiz aqui na contagem de pontos que eu pulei. Então, legal, né? Essa ideia aqui foi legal. Pra mim vai ser bastante útil, porque, que nem eu falei, eu tenho bastante sobra de barbante 8. Então, eu poderia, por exemplo, comprar... Opa! Eu poderia, vamos dizer assim, que eu não tenho mais barbante cru aqui em casa, mas eu tenho bastante sobra colorida de barbante 8. Eu vou lá, compro 1 kg de barbante cru, faço várias bases e utilizo a bordinha, né? Eu vou fazer o biquinho com aquele monte de sobra de barbante 8. E é legal porque usa tão pouquinho que com uma sobrinha de nada você faz um monte de peças. Aí, falei assim, deixa eu ver agora nesse novo modelo aqui de... que esse aqui é o mesmo modelo que esse, ó. A mesma base, eu utilizei esse daqui, o barbante número 6, e o mesmo barbante eu fiz essa base aqui. Só que daí, como aqui... Então, daí eu peguei o mesmo barbante, tá? Era um restinho do barbante do mesmo cone, consegui fazer 2 basezinhas com o barbante número 6, e daí eu queria testar se esse jeito que eu fiz aqui, a quantidade de pontos que eu fui pulando de um pro outro, daria certo se eu tivesse pegando um barbante que fosse mais fino. Esse barbante aqui, gente, tá bem fino, é número 6, tá? Mas ele tá bem mais fino do que esse barbante aqui, que é número 6 também. Deixa eu mostrar de pertinho pra ver se dá pra ver. Ele tá quase como um barbante 4, sabe? Eu tenho alguns barbantes número 4 aqui em casa, são poucos, tá? Normalmente coisa que eu comprei errado, né? Ou lá no começo de quando eu comecei a fazer crochê, que eu não tinha noção muito da espessura e comprei mais pra testar e percebi que não dá certo. Fica muito mole. Pra tapete, assim, eu não gosto. E pra suplar, eu acho que o mínimo é 6 mesmo. Tem gente que faz com barbante mais fino, tudo bem. Mas eu não me adaptei com barbante mais fino. E até porque, gente, tem que fazer mais carreiras pra poder atingir o tamanho que você quer. E você acaba tendo o dobro de trabalho. Então, eu recomendo a partir do 6. Eu uso também o 8. Só não uso o barbante 8 quando ele tá muito grosso, sabe? Às vezes vem muito grosso, que nem é o caso dessa base, que eu falei que eu vou acabar fazendo o descanso de panela. Porque além de estar grosso, ele tá ruim de trabalhar. Então, você vai fazer assim, dói o pulso. Então, né, a gente vai adaptando ali, acostumando. Então, o que acontece? Esse daqui, eu fui pulando uma sequência de pontos pra poder não embabar. Aí, quando chegou nesse aqui, eu falei assim, vamos ver se com o barbante mais fino, eu pulando a mesma quantidade... daria certinho. E assim foi, olha. Fazendo a base com barbante 6 e finalizando com um barbante 6 mais fino, que seria quase um barbante 4, eu consegui chegar numa quantidade de pontos que eu pulo, que deu certinho. Eu acho que ficou bem mais delicado, olha só. Aqui acho que dá pra ver bem a diferença na espessura, tá vendo? Esse aqui é o número 8, olha só como ele fica bem mais altinho. E esse aqui é o número 6, que tá bem fininho. Mas a ideia desse projeto aqui é a gente usar os barbantes que a gente tem em casa. Então, sendo ele 8, 6, 4, né? Vamos tentar usar o máximo que a gente consegue. Todos eles com o mesmo esquema de base, ó. Daí, não satisfeita, né?
eu queria fazer um outro teste que seria assim, ó. O que acontece é o seguinte, às vezes a gente tá fazendo a base e o barbante acaba na penúltima carreira. Conta aí se acontece com vocês também. Então, o que eu fiz? Falei assim, vou fazer até a penúltima carreira e vou montar aqui um esquema pra gente finalizar utilizando várias cores. Então, eu comecei e acabei não terminando porque, né, cansei. Mas olha o tanto de coisa que eu fiz hoje. Tudo isso com sobra de barbante, tudo isso com sobra de barbante cru. E daí, gente, ó, eu já separei mais, tinha uns restinhos assim, bem pouquinho. Eram algumas pecinhas que já estavam começadas também, olha. Olha a diferença nas espessuras e nas cores desses barbantes, ó. Esse aqui tá mais puxando pro creme, esse aqui tá quase branco, esse aqui tá, sei lá, tudo misturado. Esse aqui tá cinza quase, ó. São texturas totalmente diferentes, né? E espessuras também. Então, eu quero trabalhar com todos eles, usando todas essas variações de barbante cru. Mas eu quero usar sempre a mesma base, porque assim a gente pode montar os kits. Então, eu posso montar vários kits onde eu faço a base com o barbante número 6 e finalizo com o número 8. Aí eu reservo, separo, né? E deixo assim, digamos que fossem esses, ó. Porque eles precisam ficar aproximadamente com o mesmo tamanho. Então, olha só. Tá tudo aqui. Olha a bagunça que eu vou fazer agora, né? Mas olha só, se não dá pra fazer já um kitzinho. Esse, vou colocar aqui amarelo, azul, né? E daí vai do jeito que a gente explica pro cliente, assim, o cliente entra em contato perguntando alguma coisa. Eu tenho tons, assim, mais neutros, eu tenho, assim, variações de cru, né? E tem também o porta-copos. Gente, eu vou deixar o link na descrição da playlist de passo a passo. E vou deixar já, eu gravei hoje mesmo, então é só o tempo de editar e postar aqui pra vocês, tá? Tanto o porta-copos, não sei se vocês vão querer o passo a passo do porta-copos, então comenta aqui, tá? E como do suplá, a base e o biquinho, tá? Vou fazer tudo junto. Aí, gente, como eu sei que muita gente acaba vendendo o suplá gigante, né? Que é o suplá de prato. Eu já criei também a base, ó, pra fazer o suplá pra prato, que seria o suplá maior com 37, 40 centímetros, vai depender aqui. São testes que a gente vai fazendo até chegar no tamanho e fixar. Mas dá pra fazer bastante coisa com esse barbante, essas sobras de barbante cru, né? Que a gente vai guardando. Tem que dar uma utilização pra elas, né? E você viu que mesmo misturando várias tonalidades e várias espessuras de barbante, a gente consegue sim chegar num kit bem legal montado pro cliente. Eu vou convidar vocês depois para vocês darem uma olhada no meu Instagram, que ao longo dessa semana toda e dessas semanas, né, eu vou estar postando esses kits para vocês verem. Então, assim, a intenção é, lógico, vai ser vender, né, para as clientes, tá divulgando essa ideia aqui. Porém, a intenção também é que vocês vejam aqui no canal e deem uma olhada lá no Instagram para vocês tirarem essas ideias, pegarem essas ideias. Então, por exemplo, mesmo esse porta-copos não tendo a mesma tonalidade desses suplás, eu já vendo um kit. Eu não preciso dizer, olha, ele vai ter exatamente a mesma tonalidade. Não, eu falo assim, olha, os porta-copos, ele tem tonalidade, vai ter tonalidades parecidas de cru, variadas de cru. Aí, lógico, né, se o cliente falar, não, eu quero todos exatamente iguais, aí você compra o seu barbante e faz o seu kit com o mesmo barbante. Porém, a ideia aqui é pegar aquelas sobrinhas e fazer um kit diferenciado. Então, convido vocês a estar acompanhando lá no Instagram, porque é lá que eu vou postar todas essas ideias e ler a legenda da foto, porque lá eu vou estar explicando essa parte. Falei assim, olha, são tonalidades variadas do barbante cru, que é o barbante que não tem corante, que não tá com pigmentação nenhuma. Não é uma boa ideia? Uma ideia legal pra gente estar aproveitando e também pra estar divulgando essa ideia para cliente. Aqui do lado vai aparecer alguns vídeos, então vocês podem continuar assistindo vídeos aqui do meu canal. Se inscreve, gente, no canal para vocês não perderem nenhuma dica e nenhuma das próximas postagens. Já curte, se você não tiver curtido ainda. Comenta alguma coisa aqui para a gente saber que vocês gostaram e bom crochê!